Olá, gente, bem-vindo ao Descomplicando. Eu sou Flávia Regina e eu sou a criadora do Descomplicando Inglês e fundadora da Flars. Gente, estou muito feliz em vê-los aqui e hoje nós vamos começar a nossa primeira unidade do básico. E o mais importante, antes de a gente começar o curso, é planejar os nossos estudos. Gente, é essencial vocês pré-estabelecerem horários para estudar, tá? Dias e horários. Porque se você deixar solto. Ah, hoje não deu, amanhã eu vou fazer, né? Porque é rapidinho, é gravado. Não, planeje os dias e horários para vocês estudarem. Isso vai ajudar muito. Mas antes de assistir o vídeo, gente, primeiro vocês têm que baixar o Quizlet, que é o nosso aplicativo para estudar o vocabulário. E aí vocês vão estudar o Quizlet da lição, fazer os exercícios, então assim partir para o vídeo. Gente, e aqui é a página do Descomplicando Inglês na Hotmart. Então, descendo aqui, vocês vão visualizar os dois módulos, o módulo 1 e o módulo 2. Clicando no módulo 1, gente, lembrando que eu libero 2 aulas por semana, 2 unidades por semana, tá bom? E aí vocês terão acesso a esse curso durante 1 ano e meio. Mas se vocês assistirem 2 aulas por semana, vocês conseguem terminar esse curso em 8 meses. Gente, e do seu lado direito, nós temos os vídeos, né? As aulas. E as unidades, elas estão divididas, com exceção da unidade 1, que são 2 vídeos. A partir da unidade 2, eu dividi as unidades, em 3 ou 4 vídeos. Então, o primeiro vídeo, eu apresento as palavras novas. Nós fazemos a leitura das palavras, né? E no segundo vídeo, a gente pratica, por isso que o segundo vídeo eu chamei de practice. Algumas terão 4 vídeos, então terá um terceiro vídeo de practice, aí será chamado Practice 2. E o último vídeo é o Text and Listening. Então vocês treinarão com a tradução simultânea do texto e o listening. E algumas unidades eu coloquei também um diálogo, tá bom? Então aqui nós vamos clicar aqui na primeira unidade. Descendo aqui, né, na primeira unidade, eu tô dando bem-vindo ao Descomplicando, né, tem uma mensagenzinha aqui. Tem esse link aqui, clicando aqui, vai para o material em PDF que eu já vou mostrar para vocês. Gente, e esse aqui é o nosso livro em PDF, que vocês terão acesso através daquele link, tá? Vocês podem baixar ou pode imprimir. E o que que tem nesse PDF? Tem o vocabulário, né, em português e inglês, tem o exercício de listening e tem o texto. A 1 não tem um texto, né? A única unidade que não tem um texto, mas aqui na unidade 2, ó, tem o texto para você ler e traduzir, tá bom? Então, eu gosto de escrever, né? Então eu imprimiria para ficar pertinho de mim enquanto eu faço a aula e faço minhas anotações, tá bom? E abaixo dele, né, nós temos o link do vocabulário, o link do Quizlet, que vocês vão estudar antes de assistir o vídeo. Então, antes de assistir o vídeo, gente, estudem o Quizlet. Façam os exercícios, né? Estude aquela lista de palavras, memorizando significado e pronúncia, e façam os exercícios antes de começar a assistir o vídeo. Terminou de estudar o Quizlet? Aí sim, vocês podem assistir o vídeo. Esse aqui é o aplicativo para vocês estudarem o vocabulário. Descendo essa página aqui, tem a lista de palavras para vocês estudarem, que são as palavras que vai conter na unidade, tá bom? Então, vocês têm que estudar antes da aula esse aplicativo. Então, vamos lá, vocês vão ouvir. To work. To work. Ok? To work. To work. E pronunciar. Então, vocês vão estudar tanto significado como pronúncia, tá? Terminando aqui, vocês vão vir aqui nos cartões. E vocês têm que adivinhar antes de virar. Por exemplo, encanador. Plumber. Aí clicou. Plumber. Acertei. Tá bom? Padeiro, Padeiro. Baker. Baker. E assim por diante. E aí tem aqui também o aprender. Esse aprender, vocês têm que escolher a alternativa correta. Por exemplo, restaurante em inglês. Nós temos 4 alternativas.
ok? Além desse exercício e dos cartões, também tem o avaliar e joguinhos. E vou mostrar para vocês o combinar. O combinar, você tem que combinar a tradução do português com o inglês. E aí vai correndo o tempo aqui, ó. Por exemplo, padaria, bakery, ó. Eu trabalho à noite, I work at night. E assim por diante, tá? E aí, você está concorrendo com a sua turma, o tempo. Aqui, ó. Tá? E aí você, enquanto você está jogando, você está aprendendo sem perceber. Nós também temos o link da lição de casa que você vai acessar depois da aula, tá? E aí, finalizou a unidade, vem aqui nesse último link aqui, que é o link da lição de casa. E aí vocês vão fazer depois que finaliza a unidade, como eu falei, tá bom? Então vamos lá. Você vai escrever o seu nome. Tem também vídeos com as principais partes da aula. Você também pode assistir antes, né, de fazer a lição. E aqui você tem exercício de completar, de traduzir. Então, aqui o primeiro, eu tenho que completar. Eu vou completar errado, tá bom? Para vocês verem como é que a correção funciona aqui também. Aqui de combinar, traduções, montar sentenças. Aqui é de tradução, ó. Eu trabalho como médico. I work as a doctor. Aqui eu vou deixar incompleto, para vocês verem como é que ele corrige. Terminei a minha lição de casa, eu vou enviar. E aí eu vou receber a correção e o feedback, tá bom? Aqui eu errei, ó. Aí vem a resposta correta embaixo e o feedback. Aqui também eu errei, resposta correta e o feedback, tá bom? Quando é tradução, ó, quando eu acerto, vem só o feedback, não vem a resposta correta. Quando eu erro, aí aparece aqui a resposta correta. E nós também temos uma inteligência artificial e ela está adaptada ao nosso material para responder as suas perguntas, tá? Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quando eu uso o to the? Vamos ver. Então aqui ela dá uma explicação do uso do to the, right? Então é isso, gente. Então, se você não estudou o Quizlet, baixe o Quizlet e estude antes de assistir nosso vídeo, tá bom? Então, boa aula para vocês. Agora eu vou dar um pedacinho de uma aula para vocês. Nessa aula, vocês vão aprender a falar 5 profissões e 4 lugares e a montar sentenças. Então, vocês vão falar que vocês trabalham como, por exemplo, médico para um hospital. Então, vocês vão falar uma profissão e um lugar que você trabalha, tá? Então, eu vou dando os comandos para vocês. Essa aula é gravada, gente. Porém, nossa aula, ela é ao vivo, é interativa, tá? É como se fosse uma aula presencial, é o mesmo formato das nossas aulas presenciais que nós tínhamos antes, né? Antes de a gente ir para o online. Então, vamos lá, a gente só gravou para facilitar para você conhecer o nosso método de uma forma mais fácil. Então, eu vou falar em inglês e você vai falar depois de mim. Então, a gente vai aprender a falar lugares em inglês, fábrica, empresa, hospital e padaria. Então, ó, vamos começar com lugares, que é places. Places. Ó, falem depois de mim. Places. A mesma coisa aqui. Eu vou falar inglês e vocês falam depois de mim. Factory. Company. Hospital. Bakery. Mais uma vez, one more time. Factory. Company. Hospital. Bakery. Agora eu vou pedir em português, você vai me devolver em inglês, tá? Então eu vou falar fábrica, aí você vai falar como é que é fábrica em inglês, e em seguida eu vou falar inglês, aí você checa se a sua pronúncia ficou igual, tá bom? Então vamos lá. Como é que é fábrica em inglês? Você. Agora eu vou falar para checar. Factory. Empresa ou companhia? Company. Hospital. Hospital.
Padaria. Bakery. Ó, mais uma vez, só que agora tá um pouco mais desafiador, tá bom? Vocês vão ter que lembrar, falar a palavra completa. Só que tá faltando um pedacinho dela. Então vamos lá. Como é que é fábrica em inglês? Factory. Empresa ou companhia? Company. Hospital? Hospital. Padaria? Bakery. Muito bem. Agora é mais desafiador ainda. Vocês vão ter que lembrar do português para o inglês, sem nenhuma dica, tá bom? Então vamos lá. Como é que é fábrica em inglês? Factory. Empresa ou companhia? Company. Hospital. Hospital. Padaria. Bakery. Vocês viram que o som do R, né, no inglês, ele não é igual ao nosso som, que é ha, he, hi, ho, hu. Ele é ra, re, ri, ra, ru. Você dá uma enrolada aí na língua, né? Por exemplo, em vez de eu falar o rato roeu a roupa do rei de Roma, eu vou falar o rato roeu a roupa do rei de Roma. Factory, bakery, ok? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tenta falar essa. Factory, bakery. Agora a gente vai para as professions, que é profissões. Vamos lá, falem comigo. Professions. Então vocês vão aprender a falar chefe, gerente, doutora, enfermeira e professor. E professor não, e padeiro. Então vamos lá, gente. É porque na nossa aula original é professor, o próximo. Então vamos lá, vou falar em inglês e você vai falar depois de mim, tá? A gente vai fazer o mesmo processo do que a gente estava fazendo com os lugares, tá? Então eu vou falar em inglês e você fala depois de mim. Então vamos lá. Boss, manager, doctor, nurse, baker. Muito bem. Ó, one more time. Boss, manager, doctor, nurse, baker. Agora eu vou falar em português e você vai falar em inglês, né? Vou dar um tempo para você falar inglês. E aí, eu vou falar em seguida para você checar se você falou igual, tá bom? Por exemplo, eu vou falar chefe. Aí você vai falar como é que fala chefe em inglês. E aí, em seguida, vou falar a forma que fala para você checar se ficou igual, tá bom? Então, vamos lá. Chefe, boss, gerente, manager, doutor, doctor, enfermeira, nurse, padeiro, baker. Gente, aqui é outra dica de pronúncia. Nurse, ela termina com a letra E. Só que no inglês, quando o E vem depois de uma consoante, ele não é pronunciado. A gente vai, então, finalizar a pronúncia dessa palavra no S. Nurse. Nurse. Ó, falem depois de mim. Nurse. Nurse. Ok? Então, agora, aquele mesmo processo, tá? Vocês vão ter que falar a palavra completa. Como é que eu falo chefe em inglês? Boss, gerente, manager, doutor, doctor, enfermeira, nurse, padeiro, baker. Muito bem, gente. Agora, aquela que é a mais desafiadora. Vocês vão ter que lembrar do português para o inglês. Então, vamos lá. Vocês lembram como é que eu falo chefe em inglês? Boss, gerente, manager, doutor, médico,
Doctor. Enfermeira. Nurse. Padeiro. Baker. Muito bem, gente. Olha, essa palavra aqui, gerente, ó. Manager. 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 Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a formar a nossa sentença, gente. Então, a gente vai aprender a falar eu trabalho em inglês. Então, para falar eu trabalho, eu falo I work. I work. Ó, falem depois de mim. Só falem depois de mim o eu. I. 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 Então, quando você se machuca, você fala eu em inglês. Vocês viram, né? I. Agora, ó, eu trabalho. I work. I work. Ok? Work. Work. I work. Para falar que eu trabalho como doutor, como padeiro, eu vou falar esse essa. No inglês eu vou falar eu trabalho como um padeiro. Mas em português a gente fala eu trabalho como padeiro, né? A gente não usa esse aqui, esse um, né? No português. Então, mas no inglês a gente vai colocar essa, né? O S com o A. Então, falem para mim. Essa, essa. Vamos lá. Agora a gente vai juntar. Eu trabalho como um. Vamos lá, falem comigo. I work as a. I work as a. 3 vezes depois de mim. Vou falar 3 vezes, aí depois você começa a falar 3 vezes, tá bom? Depois de mim. I work as a, I work as a, I work as a. Agora você. I work as a. Que quer dizer eu trabalho como um. Então vamos lá. Eu vou falar em português, você vai traduzir e eu falo em seguida para checar, tá bom? Como é que eu falo eu trabalho como um chefe? I work as a boss. Eu trabalho como gerente. I work as a manager. Eu trabalho como médica. I work as a doctor. Eu trabalho como enfermeira. I work as a nurse. Eu trabalho como padeiro. I work as a baker. Então, essa é para falar que você trabalha como uma profissão, ok? Agora a gente vai aprender a falar que a gente trabalha para um lugar. Quando a gente fala que você trabalha para um lugar, a gente trabalha para um lugar, a gente vai usar esse for a, for a. A emenda, for a. Só um helicóptero agora, gente. Então, aqui. Como é que eu falo em inglês? Eu trabalho para uma fábrica. I work for a factory. Fala depois de mim. I work for a factory. Eu trabalho para uma empresa ou companhia. I work for a company. Eu trabalho para um hospital. I work for a hospital. Eu trabalho para uma padaria. I work for a bakery. Ok? Bom, gente, agora a gente vai juntar tudo, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo. Eu vou falar que eu trabalho como chefe para uma empresa. Trabalho como chefe para uma empresa. Então, vamos lá. Como é que eu falo chefe em inglês? Deixa eu aumentar aqui é muito grande. Essa aqui. Boss. E empresa, como é que eu falo que eu trabalho para uma empresa? Empresa em inglês é company. Então, lembra que antes de profissão a gente usa essa, né? Que é como um chefe, essa boss. E para um lugar, for a, por exemplo, para uma empresa, for a company.
Então, eu trabalho como chefe para uma empresa. I work as a boss for a company. I work as a boss for a company. Ok? Então, por exemplo, eu trabalho como doutora, ou doutor, para um hospital. Então, lembrando, antes de profissão é sir e antes de lugar for a. Então, eu trabalho como doutor para um hospital. I work as a doctor for a hospital. Ok? I work as a doctor for a hospital. Agora, gente, vamos lá. O que que vocês vão fazer? Vamos para a próxima tela. Vocês vão ler inglês, né? Vocês vão ler inglês. E aí depois eu vou pedir para vocês traduzirem. E aí eu vou soltar a tradução. Tá bom? Então vamos lá. Number one. Número um. Number one. Fala em inglês. Eu vou falar para checar. I work as a doctor for a hospital. Qual que é a tradução? Eu trabalho como médico para um hospital. Então, I work é eu trabalho. As a doctor, como médico, for a hospital, para um hospital. Então, vamos lá. Number two. Leiam para mim em inglês. I work as a boss for a company. Agora você vai ter que traduzir para o português. Eu trabalho como chefe para uma empresa. Então, I work, eu trabalho, essa boss, como chefe, for a company, para uma empresa. Number three, fala em inglês. I work as a manager for a factory. Agora traduzam. Eu trabalho como gerente para uma fábrica. I work, eu trabalho, essa manager, como gerente, for a factory, para uma fábrica. Number four, leiam em inglês. I work as a nurse for a hospital. Traduzam para o português. Eu trabalho como enfermeira para um hospital. Então, I work, eu trabalho. As a nurse, como enfermeira, for a hospital, para um hospital. Number five. Leiam para mim em inglês. I work as a baker for a bakery. Traduzam para o português. Eu trabalho como padeiro para uma padaria. I work. Eu trabalho. As a baker, como padeiro for a bakery, para uma padaria. Gente, agora é o contrário, é mais desafiador. Eu vou falar em português, vou dar um tempo para você falar em inglês, eu vou soltar a resposta. Então, number one, primeira, do practice. Eu trabalho como médico para um hospital. I work as a doctor for a hospital. Então, I work, eu trabalho, as a doctor, como médico, for a hospital, para um hospital. Lembra que essa é antes de profissão, né? E for a antes de lugar. Então, essa é como um quê? Como um chefe, como um gerente, essa. Para um lugar, for a, para uma empresa, para uma fábrica, vai ser o for a company, for a factory. Então, vamos lá. Number two, eu trabalho como chefe para uma empresa. I work as a boss for a company. Eu trabalho, I work, como chefe, as a boss, para uma empresa, for a company. Number three, eu trabalho como gerente para uma fábrica. I work as a manager for a factory.
Eu trabalho, I work. Como gerente, essa manager. Para uma fábrica, for a factory. Number 4. Eu trabalho como enfermeira para um hospital. Então, I work as a nurse for a hospital. Então, I work, eu trabalho, as a nurse, como enfermeira for a hospital, para um hospital. A última, number 5. Eu trabalho como padeiro para uma padaria. I work as a baker for a bakery. Então, eu trabalho, I work, como padeiro, as a baker, para uma padaria, for a bakery.